Oi, pessoal. Hello, hello, guys. E aí, what's up? Beleza? Hoje nós temos mais uma aula de inglês e nessa aula nós vamos falar sobre question words. Palavras para fazer perguntas, para fazer questões em inglês. Nós temos algumas palavras para fazer perguntas e é importante que nós as conheçamos, ok? Nós também podemos chamar essas question words, essas palavras em inglês de WH questions. E a gente vai ver já o porquê disso, beleza? Então prestem atenção aí, pay attention and let's go. Então, o que são question words, pessoal? Question words são nada mais do que pronomes interrogativos utilizados para fazer perguntas em inglês. Então, o que a gente chama de question words são aquelas palavras que nós utilizamos para perguntar algo quando a gente quer saber de alguma coisa. É o nosso porquê, onde, quando, como, o que, qual. Então, todas essas palavrinhas que nós utilizamos para fazer perguntas é o que nós chamamos de question words. Essas question words em inglês, elas geralmente vão vir, aliás, elas sempre vão vir antes de verbos auxiliares, tá? Em inglês, no caso. E geralmente, essas palavras, esses pronomes, eles vão começar com as letras WH, WH. A maioria dessas question words vai ter esse começo em sua estrutura. Vai começar com WH, WH. Por isso que nós chamamos também de WH questions, ok? Então vamos ver aí algumas dessas question words. A primeira que nós vamos ver aí é what. Talvez você já tenha ouvido falar, já tenha visto em algum lugar, porque realmente é um pronome interrogativo, é uma question word muito comum. Nós vamos usar esse what para perguntar sobre coisas gerais, né, sobre fatos ou sobre qualquer atividade. É o nosso o que ou qual. Então, por exemplo, what do students want in the classroom? Então, o que é que os alunos querem na sala de aula? What? O que? Então, a gente vai utilizar para perguntar sobre coisas variadas ou atividades, tá ok? Ou então, na famosa perguntinha, outro exemplo, ó. What's your name? What's your name? Qual é o seu nome? Então, quando a gente quer saber aí algo sobre alguma coisa, a gente vai utilizar em inglês what. What, ok? Outra question word que nós vamos ver hoje é why. Percebam que todas elas começam com WH. Estão vendo aí? Pelo menos as que nós vamos estudar hoje, todas elas vão começar com WH. O why a gente vai utilizar para perguntar sobre uma razão, sobre uma explicação, sobre o motivo. Quando a gente quer saber o motivo de algo. É o nosso porquê, quando a gente está perguntando por que algo acontece. Então, por exemplo, why do teachers want more technology in the classroom? Por que, why, os professores querem mais tecnologia na sala de aula? Ou então, why are you crying? Why are you crying? Why? Por que você está chorando? Então percebam que nós vamos utilizar esse why para perguntar a explicação, a razão de algo estar acontecendo. Então, why significa por quê em português. Terceira question word que nós estamos estudando hoje é who. Who. Who vai significar quem. E nós vamos utilizar who para perguntar sobre pessoas. Então, se o what nós perguntávamos sobre coisas, não é? O who nós vamos perguntar sobre pessoas. Significa quem em português. Então, por exemplo, who wants more technology in the classroom? Quem quer mais tecnologia na sala de aula? Então, percebam que esse quem se refere a pessoas. Quem quer, né? Ou então, who is your favorite superhero? Quem é o seu herói, super-herói favorito? Quem? Então, esse quem, who, a gente vai utilizar para perguntar sobre pessoas. Penúltima question word que nós estamos estudando hoje é when. When. E o when significa quando, pessoal. E nós vamos utilizar esse when para perguntar sobre tempo. Então, por exemplo, when was the text about the Amazon published? Quando o texto sobre a Amazônia foi publicado? Quando? Então, esse quando a gente quer saber de algo relacionado a tempo, em inglês é when. Ou, por exemplo, when do you get up? When do you get up? Quando você acorda? Então,
quando em inglês vai ser when. A gente vai fazer uma pergunta relacionada a tempo quando nós utilizamos o when. E por último, a question word em inglês que nós utilizamos para falar sobre lugar, para perguntar sobre lugar. Em inglês é where, e significa onde. Então, por exemplo, where is Amazonas State? Onde é que fica, né, o estado do Amazonas? Ou então, where are you from? Where are you from? De onde você é? Então, o where nós vamos utilizar toda vez que nós queremos fazer uma pergunta sobre lugar em inglês, tá ok? Então, em resumo, para finalizar aí a nossa aula de hoje, nós vimos hoje o que são question words, que são palavras que nós utilizamos para fazer perguntas, são pronomes interrogativos, não é? Em inglês, esses pronomes geralmente vão começar com WH, WH, por isso que nós chamamos também de WH questions, e nós vimos esses 5 pronomes aí. What, para falar sobre coisa, significa o que ou qual. Why, para perguntar sobre a razão, significa por quê. Who, para perguntar sobre pessoas, significa quem. When, para falar sobre tempo, significa quando. E where, para falar sobre lugar, e significa onde. Ok, pessoal? Então, nossa aula de hoje é isso. Estude, estudem, pratiquem e nos vemos na próxima aula. Bye, bye.